Meu Deus e meu Pai, graças eu te dou nesta manhã, 17 de setembro de 25. A mim, Pai, eu agradeço a Ti porque o Senhor me revelou a graça e revela aos corações daqueles que precisam entender o Teu mistério, Pai, que outrora estava oculto e hoje, Pai, gravado em cada coração, pois eu creio que a salvação é um dom do Senhor para conosco, Pai. Eu não quero só para mim, eu quero aqui dividir com aqueles que ouvem a Tua voz. E nesta manhã se declara, Pai, seguidor do Espírito Santo, que é o próprio Deus no coração deles, meu Pai, como o Senhor está no meu, e que o Senhor me ensina, porque o Senhor gravou no meu coração as Tuas leis. E disse, eu vou ensinar do menor até o maior, através da minha palavra, a palavra de Deus, porque Ele foi o pão vivo que desceu do céu e já deu vida ao mundo. Nosso mundo espiritual aqui já tem vida em Cristo, para que aqui possamos servir a Deus em espírito e em verdade, não na caducidade da letra, porque a letra ela mata, mas o Espírito aqui nos vivifica e nos deixa aqui perpetuamente com Ele, já em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. É o que você diz, que ama e perdoa de coração. Você fala que pratica o amor e o perdão. Você diz ter Deus no coração. É o que você diz, que ama e perdoa de coração. Você fala que pratica o amor e o perdão. Você que diz ter Deus no coração, mas tem a ira que não é de Deus, machucando o teu coração. Tenha raiva, tenha amargura no coração, mas não se esqueça que Deus é amor e perdão. Mas não se esqueça que Deus é amor e perdão. Eu tenho que viver em graça longe da religião. Eu tenho que sair desse mundo secular para entender um amor puro de Deus no meu coração. Um amor puro de Deus no meu coração. Eu tenho que viver em graça longe da religião. Eu tenho que sair desse mundo secular para entender um amor puro de Deus no meu coração. O amor de Deus é puro dentro do meu coração. Quando você ama e perdoa, o amor de Deus é puro dentro de um coração, com esse amor e com esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso de quarta-feira. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Então, meu amado irmão, temos que entender, sair do mundo secular e do religioso, a entender Romanos 6, versículo 10 e 11. Você sai de um e de outro e encontra Deus no coração. Só que com esse corpo aqui, que é místico, né? As pessoas têm vontade de ir para algum lugar. Então eles vão para o carnaval, vão para o futebol, vão para o mundo gospel, vão para o shopping, vão para dentro de uma igreja. Ali tem 1000 pessoas que, se você entender, nem todas receberam o Espírito Santo. Por quê? Não entenderam a graça, não entenderam o amor, não entenderam a paz no coração. Então procuram sempre fazer alguma coisa, mas quando Deus chega para você e faz você entender que Ele matou o teu corpo de carne e você é que vive para Deus, você entrou no novo céu, nova terra, onde é que você está, na tua casa, no seu trabalho, você tem uma conduta, uma postura de um cristão verdadeiro, onde você ouviu Deus falar que te ama, que te ama, que te ama, que te ama e vai sempre te amar.
não vai te deixar. Você pode até falar, vou sair da graça, mas a graça não sai de você. Porque Deus chamou você para Ele, mas em espírito e em verdade. Por isso, é o que você diz, que ama e perdoa de coração. Você fala que pratica o amor e o perdão. Você diz ter Deus no coração, mas tem a ira. Então a ira, a inveja, a raiva, o ciúme, a amargura, né? Tudo isso aí é uma obra da carne. Aquilo que eu plantar aqui, eu vou colher para esse corpo aqui. Mas eu tenho que entender que meu espírito já é de Deus. Por isso o batismo da cruz. 6 de Romanos, lá ficou o meu velho homem. Ficou o teu. Como você não entendeu nada do que eu falei aqui, e se você entender, você já começa nesta manhã a ter só o Cristo no teu coração. Porque ele vai te ensinar o que é o amor e o que é o perdão. Então, quando Paulo recebe o evangelho da graça, né? Ele não consultou carne, não consultou sangue. Porque quando as pessoas, quando recebem essa palavra aqui, vai falar com a mãe, vai falar com o pai, com a irmã, e essas pessoas são de outra religião. Então vai começar a dizer que esse homem falou uma mentira. Não, eu estou expondo aqui a palavra de Deus em verdade e em amor. Quando eu digo aqui, né, que você não precisa ter sede de Deus, porque Deus matou a tua sede. Você estava no deserto, procurando um caminho, procurando uma porta para entrar. E você entrou aonde? Na porta do homem. Só que aqui é porta estreita. Aqui, Deus aqui habita com você na igreja dele. Que você é gloriosa, é famosa, não tem defeito nenhum. Por quê? Deus lhe vê no Espírito, na verdade. Se ele chamou, mulher, meu Pai procura aqueles que me adorem em Espírito e verdade. Antes da cruz, João 4,23 e 4,10, mulher, água que eu lhe der. Essa água fluirá dentro de você, o quê? Um rio de água viva. Então essa água não cessa, ela continua jorrando para sempre. Então nunca você tem sede. Você tem sede de ir lá, no homem, né? Com essa carne mística, trabalhar para ir lá. Então, ali você não entrou. Não é de Deus. Porque não é comida, não é bebida, não é festas. É paz de espírito no coração. Romanos 14, 17. Então, Romanos é um livro da transição da lei para a graça. Então, por isso que a confusão nas congregações, né? É fofoca, disse-me-disse. Tudo aí é encher linguiça, como eu sempre disse aqui, tá? Enxugar gelo. Quando você entra aqui, não. Deus te revela a verdade que liberta. 1 Coríntios aqui, 9, 20. Olha o que o Paulo fez, né? Para que você entenda o que acontece nas igrejas hoje. Fazer campanha com a libertação, buscar o Espírito Santo, e busca isso, e busca aquilo, não encontra, e estão sempre devendo a quem? A Deus. Não, deve ao pastor da igreja dela, segunda casa. Porque a Deus ninguém deve mais nada. Por quê? Nós praticamos o amor, o perdão. Então, o amor dele para comigo, para aquele que crê, cobre toda a multidão de pecado. Porque na cruz o pecado foi tirado. Então, aqui 9 de 1 Coríntios 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei. Então, a lei, eles viviam lá antes da cruz, era um regime, tinham costumes, ordenança, e essas coisas mais que Jesus veio tirar. Como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então, lá, Paulo vivia debaixo da lei. Mas Paulo estava começando a entender a graça. E veio com a graça com o evangelho. Então vai haver uma discussão aqui, para que você só entenda esses dois versículos, né? Aqui é transformação da lei para a graça, tá? Já está vindo Cristo aqui, embora não esteja eu debaixo da lei. Então Paulo não está debaixo da lei. Então aqui em Atos 21, olha só quando Paulo vem com a graça no evangelho, e Tiago, que era uma das colunas da lei de Moisés, Tiago, Pedro e João, eram colunas, e Paulo vem. Por isso ele subiu em Jerusalém, né? Para ter um encontro com Pedro, e lá ele não consultou carne e sangue. Por quê? O homem quer nos ensinar a palavra, mas aqui quem ensina é o Espírito Santo. Então, quem ensinou a Paulo foi o Espírito Santo. E quando você vai a alguém dizer assim, o irmão Valdir está pregando que o diabo está morto. Então, eles vão acreditar
Eles não vão acreditar por quê? Para eles o diabo está vivo. Porque está dentro das igrejas, mas só que você é uma igreja lavada, remida, aperfeiçoada e plantada na rocha. Você já é igreja. Então não existe para você isso de diabo, Santa Ceia, batismo nas águas, essas coisas segundo a lei de Moisés, segundo as obras da lei. Então já passaram tudo isso e você entendeu aqui 21 de Atos. E foram informados a teu respeito, quem? Paulo, né? Tiago aqui, Paulo conversando, a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, porque tem que deixar a lei e receber a graça. Porque se você estiver em Moisés, você não está em Deus. Você serve homens. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, porque a circuncisão era uma obra da lei, que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Porque a lei era um costume, como tem em várias igrejas, o costume da lei. E as pessoas servem ali a um pastor, a um homem que está desviado da verdade. 22. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Está vendo? Paulo estava chegando com o evangelho para pregar a graça. Como hoje aqui eu estou chegando. E muitos acham estranho essa palavra. Faz, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que vão voluntariamente aceitarem votos. Quando você aceita Jesus na igreja, vão te levar a fazer votos. Você aí vai estar debaixo da lei de Moisés. Então eles falaram com Paulo isso, olha só aqui, no 24, né? Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, segundo a lei de Moisés. E saberão que todos que não é verdade o que você diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Por que ele guardava a lei aqui? Porque aqui, toda a Bíblia é uma história. Então existe transição da lei para a graça e a história aqui desse livro de Atos. Que aqui o templo está de pé ainda, né? O último feito, né, lá depois da cruz, o templo tinha que cair. 24:1 de Mateus, o templo ali cai. Eles derrubam o templo, né? Os soldados romanos derrubam o templo, Jesus está vindo para que eles passassem pela grande tribulação, eles passaram lá e o templo cai, 24:1 de Mateus. Esse templo de Formosa era o templo que eles levavam o dízimo lá, como alimento, do primeiro século, que está lá em Malaquias 6, Malaquias 3, do 6 em diante. Então o dízimo é levado ao templo de Formosa. Como não tem mais templo de Formosa hoje, o dízimo acabou. O templo hoje é você aqui está reinando em vida, sem dar dízimo a um pastor, que vai enriquecer através da tua fé. Por isso eles estão aí trabalhando em prol de conseguir alma para Jesus e discípulo, mas só que o evangelho já foi pregado. Romanos 10, 12 em diante. Toda a palavra foi pregada. Agora, aqueles que ouvem vão entender e vão passar aqui. Então, Tiago aqui, né, diz que ele tinha que fazer o voto para poder eles entenderem que Paulo estava debaixo da lei ainda. Só que a lei ali estava em vigência, né? Ainda continuava ali, por causa do templo que estava ali, né, de pé, e o templo caiu. Por isso, né, ele trouxe o evangelho. Depois que o templo caiu, a graça é revelada, e o teu coração se abre e você recebe o Espírito Santo nesta manhã, porque Deus é contigo. Não te abandone. Então aqui, uma controvérsia, né? Uma conversa de Paulo, né? Já em Éfeso. Paulo, em Éfeso, para que entendesse, né? O Espírito Santo já tinha chegado, Deus, um de Atos foi derramado em toda a carne. Só que é igual hoje, o Espírito Santo já veio, está dentro das pessoas hoje, mas a Universal está cheia, a Assembleia está cheia, outras igrejas estão lotadas, mas nem todos ali recebem o Espírito Santo. Por quê? Estão ali buscando algo tangível. Então, pega uma água, pega uma rosa, pega uma Bíblia, pega uma arca de Noé. Só que a arca aqui é de Deus. Aqui você entrou nela e já fala com Deus direto para com você. Porque você é a cura, você é o milagre, você é a libertação aqui no teu coração. Então, 19:1 de Atos, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, né? Discípulos que eram fariseus,
eram saduceus, tinha tudo isso lá, escriba, né, ancião. Então, eles tinham que entender que o Espírito Santo já estava chegando, já tinha chegado para eles. Hoje chegou para mim, e não chegou para todos, sim para muitos, que entenderam. 2. Perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Se você crê nesta manhã, você recebeu ele. Você tem um amor, tem um perdão, tem a paz, tem Deus no coração, que é o Espírito Santo. Então você não busca aqui, ali ou lá, ele já está dentro de você. Ao que me respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, as igrejas por aqui hoje, a maioria deles, vamos supor 90%, não entenderam nada. Por quê? Estão buscando um Jesus segundo a carne. E ali tem paixão por esse mundo que está. Tanto um quanto o outro. Mas aqui não. Aqui é amor, aqui é perdão, aqui é paz, aqui é alegria no coração, porque aqui o Espírito chegou para ensinar você esse grande amor. 3. Então Paulo perguntou, em que foste batizado? Responderam, né? No batismo de João. Antes da cruz, 1,29 de João, né? Ali o pecado foi tirado, Jesus passa pelas águas, vai para a cruz, e 6,3 de Romanos, você tem o batismo do Cristo em você. E você nunca descobriu isso, porque nunca leram para você. Quando você entra aqui, você tem esse entendimento, porque ali você vai entender Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores com inteligência, entendimento e conhecimento, que vai explicar e vai colocar tudo às claras, para que você entenda que você, de repente, está servindo a homens. E você tem que ler e refletir na palavra de Deus. 4. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento de pecado antes da cruz. Havia transgressão da lei lá antes da cruz e foi tirado na cruz. E aqui Jesus vem e alimenta Paulo com o quê? Com palavras inefáveis, palavras espirituais, para que você entenda que ele já veio dentro de você, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então ele veio depois que João veio. E João era quem? Era Elias. Está lá em Malaquias 4, versículo 5 em diante. Então o pessoal estão esperando aqui Jesus voltar. João veio, Elias veio e Jesus veio. Para quê? Para transformar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Então, se uma mente não está transformada, ela serve a homens, fazendo campanha com a libertação, com a emoção, várias coisas segundo aqui, o homem terreno. Mas aqui não, o homem aqui é espiritual. Deus aqui é espírito de verdade e fala com você. 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? Não precisa passar pelas águas. A palavra te batiza. Por quê? A fé vem porque você ouve a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então a palavra foi pregada já a toda a humanidade. Já ouviram? Ah, mas não pode. Sim, já foi pregada. Porque ele já voltou até dentro de nós. Então a terra aqui não acaba, ela continua. 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Língua materna, né? De acordo com o seu país, que lá isso aconteceu. 7. Eram todos uns 12 homens. Então tudo aconteceu na cruz e hoje estão fazendo aqui o que? Obras mortas. Por quê? Toda obra Deus consumou no seu Filho. João 19,30. Pai, está consumado, detelestai. Ele consumou todas as obras lá para trazer para você o quê? Um reino inabalável. Onde aqui é um reino de justiça, de paz, de alegria, do Espírito Santo dentro de você. Romanos 14, 17. E aqui 20 de Lucas, né? Versículo 1. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Outra vez aqui, ele ensinando, né? Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo, né, no templo, e evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes. Sacerdote, pastor, é tudo que não entenderam isso aqui. E os escribas, juntamente com os anciãos. Os anciãos, tem ancião hoje, que comanda por aí, é na igreja Testemunho de Jeová. Lá os anciãos botam você lá, numa sala, e começa a querer que você revele a eles o pecado. Mas o pecado na cruz foi tirado. Aqui você comete a obra da carne. Uma coisa você vai cometer, porque aqui ninguém é santo. Mas o santo aqui é o Espírito Santo em você. É o anjo que você é aqui. Porque lá em cima não vai haver casamento. Jesus foi muito claro. Mateus 22, 26 diante. Você erra porque você não conhece a Escritura. Então lá em cima
não tem confusão. Lá em cima não tem religião. Lá em cima não tem bagunça. Já começa aqui embaixo, Deus no teu coração, te ensinando a falar a verdade que liberta. 2. E o arguiram neste termo, diz-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Ele era a autoridade. O Pai estava nele. Por quê? Ele tinha que cumprir toda a lei. Mas só que ele não podia se abrir com aqueles que lá estavam. Se abriu com Felipe, sim. 14:9 de João. Felipe, eu estou tão tempo com você e você não conhece o Pai? Porque o Pai estava ali, no coração dele. Como o Pai está no meu coração, está no teu coração. Por isso que a vida eterna te pertence. Você não perde a vida eterna. O teu espírito já está com Deus aqui e vai subir para Ele. Com certeza, porque Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria do espírito é os céus, não é aqui. Aqui você tem um caminho a seguir. Aqui você encontrou uma porta. Você entrou. O véu de Moisés rasgou-se. Rasgou-se o véu. Tudo transformou-se para mim. Então essa palavra transforma um coração onde você tem um amor e tem um perdão. Aqui respondeu-lhe Jesus, né? Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Era dos homens. Do céu foi o da cruz, Romanos 6:3, você vai lá e vê, o batismo ficou lá, o corpo ficou lá, na cruz pendurado, né? Você entende, né? Ele não está lá, mas só que ele ressuscitou, como você ressuscitou, para ser um novo homem, nova criatura. Então você não pode voltar vendo da sua mãe. Não tem como voltar, porque ali está antes da cruz. Ele fez essa pergunta, mas não pode voltar. Por quê? Ele ressuscitou, mas em você ele já estava. Quando você nasceu aqui, da sua mãe, nessa terra aqui, já tinha ele em você. Só que esse mundo aqui vai fazendo esquecer, vai apagando, mas agora está se relembrando, para não ser enganado. 6. Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará. Por quê? Está convicto de ser João um profeta. 7. Por fim, responderam que não sabiam. Tá vendo? Não sabiam. Como não sabem até hoje. Me perguntaram assim. Por isso que eu digo, né, que os saduceus são os católicos e os fariseus são os evangélicos. A maioria deles, é claro, tem alguns que não são fariseus, porque entenderam isso aqui, mas também fica lá por causa do salário. Não quer largar o salário que tem lá na igreja dele lá, que é a igreja que paga salário. Então, pastor, né? Pastor é dom, não é a profissão e também, como diz o outro, né? Eles querem título de pastor e querem profissão, mas só que pastor é dom. Eu não sou pastor, eu não sou profeta. Eu apenas aqui exponho a palavra em espírito de verdade e você vai entender que você hoje é igreja. Ele não entrou em igreja, né, feito de mãos humanas, santuário, mas você aqui é igreja, que desceu do céu, pelo ventre da mamãe, né, da mamãe nascemos aqui, e o papai já nos esperava aqui embaixo, porque quando você é pai, você cuida dos seus filhos. Quando você é pai, você trata de todos bem, porque o nosso pai é Deus. Por isso ele é teu pastor, e nunca nada te faltou, não vai faltar. Salmo 3:1. Por fim responderam que não sabiam. 8. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo, nem que a autoridade faça essas coisas. Então a autoridade aqui é de Deus. Ele aqui cresce, e eu aqui diminuo, para que você entenda que pela graça estamos salvos. Mediante a fé. Não vem de ninguém, nem de um pastor, nem de um apóstolo, não, de homem algum. Por quê? Eles agora dizem assim, a igreja está contaminada. Porque estão idolatrando um pastor, estão idolatrando um deputado, estão idolatrando um governador, um político, estão idolatrando esse ou aquele. Não. Já acontecia tudo lá. Quando você lê Mateus 15:7, esse povo aí honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Em vão me adoram, por quê? Estão sendo ensinados por homens. Homens estes que atravessaram a cruz, com esse corpo de carne místico, não matou na cruz, certeiro de romano, está morto lá. Então toda dia é pendurado na cruz. 2:12 de Colossenses ao 15 está pendurada lá. E aqui você ainda deve a Deus. O quê? Não. Você deve ao pastor, ele vai te cobrar sempre o dízimo, vai te cobrar a tua ida lá todo dia, assinar ponto. Assina o ponto aqui no livro da igreja. Não, o livro está lá. Isaías 49:1 em diante, ao 17 ele está. Ainda mãe que a mãe se esqueça, o filho que ainda a mãe, ele falou, eu jamais me esquecerei de você. Por quê? Ele te conhece desde o ventre da sua mãe.
E o pastor te conhece como um pecador, um miserável, um estrume do bandido. Não aceite isso, porque Deus é contigo. Jamais deixa você, mais te abandona. 3,5 de Hebreus. Dê um like nessa mensagem. Ela precisa correr aos quatro cantos para entenderem que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre alimentação. A Santa Ceia é uma farsa, porque era a Páscoa judaica. Jesus, quando celebra a Páscoa, não celebra a ceia. Por quê? Lucas 22,14. Essa é a Páscoa judaica antes do meu sofrimento. Quando ele veio, ele ressurgiu dos mortos aqui, tudo consumado. Te deu um reino inabalável. Você aqui abraça essa palavra e diz: Deus, eu te amo, porque encontrei a verdade no coração, um amor e um perdão de Deus para você nessa manhã. Espero que seja a melhor quarta-feira de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor.